Sejam muito bem-vindos, meus caros, e o constitucionalista Jorge Miranda defendeu uma posição polémica para alguns, bom senso para outros, eu me incluo no lado de que isto é apenas bom senso, da ideia de que qualquer imigrante que venha para Portugal tem que saber falar português. E, portanto, vamos ver esta notícia, estas declarações do constitucionalista, é como eu digo, polémicas para alguns, houve alguns que ficaram ofendidos com estas declarações, houve outros que consideraram isto puramente bom senso e, portanto, vamos ver estas declarações ao certo, ver ao detalhe, à vírgula, o que é que foi dito e falar um bocadinho sobre o assunto. Vamos então ver, meus caros, esta notícia, onde é dito: Jorge Miranda defende que Portugal só deixa entrar imigrantes que falem português. Apesar de considerar que Portugal deve continuar aberta à imigração, o constitucionalista defende um método de integração que é a obrigatoriedade da língua portuguesa. O constitucionalista Jorge Miranda defende que a imigração para Portugal só deve ser permitida a quem souber falar português, mostrando-se totalmente favorável à imigração dos países africanos da língua portuguesa e do Brasil. Ele diz: eu sou favorável à imigração, antes de mais nada por uma questão de fraternidade humana, nenhum país pode fechar-se ao resto do mundo. E eu acho que ninguém propõe que se fechem as fronteiras e que se expulsem todos os imigrantes. Eu acho que ninguém propõe isso no fim do dia. A questão que eu acho que é importante de refletirmos é: nós do lado da CPLP, que são os países em que se fala português, do lado da CPLP estamos abertos a um universo gigante, tendo em conta o Brasil, são mais de 200 milhões de pessoas, não sei ao certo quantas pessoas é que são, mas são mais de 200 milhões de pessoas, acho que chega e passa os 300 milhões de pessoas, acho eu, não tenho a certeza. Mas nessa circunstância, nós também, ao mesmo tempo que eu concordo com esta ideia de que qualquer imigrante que se queira adaptar terá que ter como base a língua, portanto a língua é um primeiro passo essencial para a adaptação de um imigrante, mas também temos que ser honestos sobre o assunto. Nós temos neste momento, por exemplo, máfias da América Latina com uma força enorme, com um peso enorme, como é o primeiro comando da capital, por exemplo, e nós não podemos permitir que estas pessoas estejam cá com o pretexto ou com a ideia de que, bom, pelo menos falam português e então temos que abrir as fronteiras completamente à vontade para os países da CPLP. Isso não é adequado. Portanto, para mim a imigração deve ser vista toda como igual, na medida em que temos que trazer as pessoas qualificadas que fazem falta aos setores da economia portuguesa. Portanto, é tão simples como isto. Agora, obviamente que é preferível que um imigrante fale português. Qualquer pessoa que saiba falar a nossa língua tem mais facilidade de adaptação, se assim o quiser. Porque há pessoas que vêm para cá e não se querem adaptar. Mas qualquer pessoa que venha para se estabelecer, para se integrar, que venha para trabalhar e para cumprir as regras, terá muito mais facilidade em integrar-se tendo a língua portuguesa como base. Agora, isto não significa que o acordo da CPLP faça sentido na medida em que nós estamos abertos a um universo de pessoas demasiado grande. No meu entender, o acordo da CPLP como está, tendo em conta a abertura da imigração que temos, é para rasgar. Esse acordo, no meu entender, é para rasgar completamente. Obviamente que não estou com isto a dizer que se deva ter más relações diplomáticas, seja com que país for. Aliás, Portugal tem umas ótimas relações diplomáticas com a maior parte dos países a nível mundial. E, portanto, eu não vejo nada contra ter boas relações diplomáticas. Outra coisa completamente diferente é porque se fala português nesse país que se abre as portas completamente. O acordo da CPLP para mim é igualmente para rasgar, porque há problemas que vêm, nomeadamente da criminalidade associada a máfias no Brasil. Eu acho que isso não deve ser aceitável com o pretexto de que falam português e, portanto, não é adequado, não me parece ser adequado. E acrescentou: quando sabemos que há muita miséria, muita desigualdade, muitas questões étnicas e outras nos chamados países do terceiro mundo, a África e na Ásia, não podemos fechar os olhos à imigração. Apesar de considerar que Portugal deve continuar aberta à imigração, Jorge Miranda defendeu um método de integração que é a obrigatoriedade da língua portuguesa. Aquele que é considerado um dos pais da Constituição Portuguesa e que contribuiu para os textos constitucionais das ex-colónias portuguesas em África e em Timor-Leste, diz-se totalmente favorável à imigração dos países africanos e do Brasil. E, portanto, meus caros, basicamente era isto. Estas são as declarações do constitucionalista. Obviamente que a língua ser um fator de integração é demasiado óbvio, quer dizer, se a pessoa souber falar a língua, terá mais facilidade em encontrar trabalho, em fazer amizades, em integrar-se. Portanto, eu acho que isso é óbvio para toda a gente. No entanto, que não se utiliza a língua para dizer da CPLP venha toda a gente que quiser, porque estamos abertos a um universo 20 vezes ou 30 vezes superior à nossa população e, portanto, venha quem quiser desde que fale português e se porte bem.
esses não são os únicos critérios. Limites quantitativos tem que haver sempre, a defesa da identidade nacional, as necessidades económicas. Parecem-me ser os 3 pilares da questão da imigração. Não abrir as portas escancaradas para país nenhum, para universo de pessoas nenhum. As pessoas têm que ter uma filtragem à partida, tem que saber o registro criminal destas pessoas e precisamos de pessoas qualificadas para exercer determinados trabalhos. Ao mesmo tempo, temos é que dar prioridade ao retorno dos nossos jovens e à retenção dos nossos jovens em Portugal e depois sim trazer pontualmente, de forma regulada e controlada, sabermos exatamente quem são as pessoas, o registro criminal e para o caso dessas pessoas cometerem algum crime, alguma ilegalidade, voltarem ao país delas no mesmo dia em que for provado que cometeram essa ilegalidade. E portanto, basicamente era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Estas declarações do Constitucionalista chocaram algumas pessoas. Houve algumas pessoas, por exemplo, no Expresso, que ficaram muito aborrecidas com as declarações do Constitucionalista. Esse bandido desse Constitucionalista a ter uma opinião diferente da nossa, veja-se bem, esse atrevido. Mas enfim, eu percebo a linha de raciocínio. Obviamente que a língua é um fator essencial para a imigração a ser integrada e ser adequada. Agora, que não se utilize isto como pretexto para dizer da CPLP pode vir qualquer pessoa, temos é que abrir as portas todas porque aliás é um universo 20 vezes superior ou 30 vezes superior à população portuguesa e portanto não é adequado. A imigração regulada é para todos, pessoas que falem a língua portuguesa parece-me ótimo para a integração, têm que ser qualificadas e cumprir determinados requisitos para exercerem no mercado de trabalho português, parece-me ótimo, não tenho nada contra e portanto basicamente era isto que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, peço-vos só gostem neste vídeo e que subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.